Agora vamos verificar as funções de calendário que a HP12C pode oferecer, tá? Basicamente são duas. É a função de você verificar datas futuras ou datas passadas no calendário, ou de você verificar quantos dias tem entre uma data e outra. São essas duas funções que a HP te dá. Vamos começar. A primeira coisa é definirmos o formato em que vai ser inserida a data. Aqui na minha já está com o d.m.y. O que significa? Days, month, years. Dia, mês, ano. Que esse é o padrão que nós utilizamos quando nós falamos, por exemplo, qual a data de hoje, né? Ou, por exemplo, qualquer outra data. Dia 29 de janeiro de 1990. Dia, mês e ano. O padrão americano utiliza mês, dia e ano, tá? Então, por definição, nós temos essas duas teclas, 4 e 5, e na função azul nós temos justamente a notação D, M, Y. M, D, Y, que significa dia, mês, ano, mês, dia, ano. Se você pegar uma HP12C fisicamente e ela estiver sem nenhuma marcação aqui, significa que ela está configurada com formato de data americano, então mês, dia, ano. Então, para mudar entre um e outro, nós temos que usar a tecla azul e definir se vai ser DMY ou MDY. Como eu falei, se não estiver nada aqui, se não tiver nada aparecendo no visor, o formato é o americano. Então, para mudar, tecla azul, 4. E aí nós vamos para dia, mês e ano. Essa é a primeira configuração que você tem que fazer para poder trabalhar com as funções de calendário. Feito isso, colocado aqui o DMY, agora nós temos que inserir as datas para poder trabalhar com elas. Vamos testar a primeira função, tá? A primeira função vai ser a questão de variação de dias entre uma data e outra, ok? Eu vou pegar, por exemplo, o início do ano, desse ano, 2023, então 1/1 de 2023. Então, como é que eu faço a inserção da data? Primeira coisa, dia, ponto, mês e ano. Então, essa é a combinação. Então, vou colocar dia 1º, ponto, mês, 01, janeiro, e logo na sequência, o ano, 2023. Então, vai ficar desse jeito, dia, mês, ano, ok? Então, primeira data, Enter. Vai aparecer só até aqui, porque como você lembra, a exibição nós definimos em F e a quantidade de casas que eu quero mostrar. Vou colocar 6. Vai aparecer todo o número. Tá? Vou colocar 2. Vai aparecer só um pedaço. Mas não quer dizer que esteja truncado esse número. Só está exibindo 2, mas está sendo usado todo o número. Então, inserimos a primeira data. 1º de janeiro de 2023. Agora vamos colocar a segunda data. Vamos colocar lá para o dia 20, ponto, do mês 6 do próprio ano de 2023. Agora eu quero ver quantos dias tem entre essas duas datas. Para isso, eu vou usar essa função de variação de dias, que está bem aqui. Variação days, DYS. Como é uma função azul, você já sabe que eu tenho que ativar primeiramente a tecla G. Aí vai aparecer no visor o G. E agora sim, usar a função azul. E ele vai retornar 170 dias. Então, entre o início do ano e até o dia 20 do mês 6, né, do mesmo ano, eu tenho 170 dias. Tá, mas para que essa informação pode ser útil? Digamos que você quer calcular juros entre um prazo e outro, né? Então, você quer calcular quantos dias tem para poder calcular o juros diário, por assim dizer, né? Então, tem aplicações. Você vai encontrar as diversas aplicações, mas está aqui a função para extrair uma variação de dias, ok? Então, eu tenho 170 dias, beleza. Agora, relembrando a questão do armazenamento, eu vou salvar aqui no registro 0 esse número 170. Vai que eu precise dele futuramente, né? A segunda função é de data. Tá? O que a data faz? Ele te indica, basicamente, uma data futura ou uma data passada, com a variação de dias. Entende?
Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a mesma data inicial, dia 1/1/2023, e agora eu quero saber, se eu adicionar 170 dias nela, qual vai ser a data que vai cair? Em qual dia vai cair se eu colocar 170 dias, né? Como eu já salvei aqui o 170 no registro 0, eu já posso fazer recal 0. Então já tenho 170 e agora eu vou usar a função date. Mesma lógica, como é uma tecla, quer dizer, como é uma função azul, então eu venho aqui na tecla G e date. Então ele vai retornar 20/6/2023 e mais um número, 2. Tá? Esse número que fica bem aqui após usar a função date significa o dia da semana. Tá? O dia da semana vai ser 2. Só que a tabela é 1 é segunda-feira, 2 é terça-feira, 3 quarta-feira, 4 quinta, 5 sexta-feira, 6 sábado e 7 domingo. Então, o número 1 é segunda e o número 7 é domingo. Como está o número 2, então vai dar numa terça-feira. Então, qual foi o cálculo que foi feito aqui? Do dia 1 de janeiro desse ano até que, se eu colocar 170 dias de vencimento, vai cair lá no dia 20/6/2023, em uma terça-feira. Então, você já tem aqui data futura, que poderia ser também data passada, tá? Abrindo um calendário aqui para a gente ver se realmente é verdade isso, tá? Eu tenho aqui 2023, a nossa data futura vai cair lá no 6. Então, junho, dia 20, tá? Vou colocar aqui dia 20. Deixa eu pegar por aqui. Tá aqui. Junho de 2023, lá no dia 20, vai cair numa terça-feira, certo? Então, conforme o HP nos indicou aqui, 20/6/2023 vai cair numa terça-feira. Deixa eu apagar tudo aqui. Só uma observação, o intervalo de datas que você pode trabalhar vai de 15 de outubro de 1582 até 25 de novembro de 4046. Então, qualquer data entre esses dois períodos você pode trabalhar com essas duas funções, a variação de dias, a data futura ou passada, certo? Bom, eu usei a função date aqui para poder colocar a questão da data futura. Mas como seria uma data passada? Né? Por exemplo, vamos colocar nossa data inicial, 1/1/2023, é a data inicial. Só que eu quero saber quando foi que caiu 200 dias para trás. Tipo, em 2022, 200 dias para trás caiu quanto? Caiu quando, né? É a mesma lógica que eu usei, então vou informar a quantidade de dias que eu quero calcular, só que agora eu vou inverter o sinal, CHS, e usando ainda a função de data. Eu venho aqui e date. Então, do início do ano, 200 dias para trás, com o número negativo, caiu no 15/6/2022, ou seja, 15 de junho de 2022 e o número 3. O número 3, pela tabela que vai de 1 até 7, onde 1 é segunda-feira e 7 é domingo, o número 3 significa quarta-feira. 15/6/2022, uma quarta-feira. Ok? Então, essas são as funções que você pode utilizar para calendário com a HP 12C.